Então, dando continuidade às nossas atividades do Compartilhando Letras, nós temos agora, então, uma fala da doutoranda Fernanda Andrioli. Ela está sob orientação da professora Ana Cristina Osterman. Ela é nossa aluna aqui do PPG. E ela estava me contando agora que ela é filha da casa, né? Ela fez a sua graduação, fez o seu mestrado e agora está fazendo o seu doutorado, inclusive fazendo estágio, o que a gente chama de estágio docência, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente é aluno da CAPES, tem bolsa CAPES, tanto no mestrado, no doutorado, nós temos que fazer algo que se chama estágio docência, né? Estágio de docência. Então, que basicamente é acompanhar o professor, normalmente o seu orientador, em uma disciplina da graduação, o que é muito bom para todos, não é? É bom para o professor que orienta, não é? É bom para o aluno também, para o mestrando, para o doutorando, porque muitas vezes é a sua primeira experiência com o ensino superior, e é muito bom para os alunos também da graduação, porque enxergam ali, vislumbram assim, novas possibilidades, inclusive de pesquisa. Não é? Então, a fala da Fernanda é sobre análise, se intitula Análise Interacional de Momentos de Construção do Entendimento no Contexto da Sala de Aula de Língua Inglesa. Então, saímos um pouco, falamos na primeira fala, então, foi mais sobre o contexto, tanto de alemão, como de português, como língua estrangeira, como língua adicional. E agora vamos, então, para o contexto de ensino de língua inglesa, que acredito que seja comum a todos aqui presentes hoje na sala. Então, Fernanda, obrigada por estar aqui hoje mais uma vez, né? E a Fernanda a gente enxerga muito ali no corredor, ali, porque ela está sempre acompanhando a Ana Cristina embaixo no térreo, né? Sim. Então, quando quiser comparecer na nossa aula de língua inglesa 4, também é bem-vinda ali. Contigo, então, Fernanda. Então, tá bem. Muito obrigada. Ai, essa coisa de falar no microfone, né? E ficar sentada, então quem me conhece sabe que é difícil, mas eu vou tentar. Se quiser pegar também de pé e ver que Tá. Tá, eu vou, especialmente depois na parte da análise, eu vou levantando e aí vocês não estranhem, tá? Mas primeiro eu gostaria de começar dizendo que não vai ser bem uma comunicação. Seria uma comunicação, porque nós teríamos outras pessoas também comunicando, mas eu fui informada daí que não teríamos mais outras pessoas, então eu ia ter tempo todo só para mim, né? Olha que maravilha. E aí eu mudei um pouquinho, então, essa comunicação no sentido de fazer uma coisa um pouco mais interativa com vocês também. Eu vou fazer uma breve contextualização no início também para quem não me conhece, quem não conhece a minha pesquisa, saber onde eu estou inserida, né, para o que eu estou olhando. E aí depois o foco vai ser olhar para alguns dados e eu vou contar daí com a participação de vocês também, para irmos discutindo junto ao longo dessa apresentação. Claro que depois, ao final, também, vocês terão um tempo para que possamos discutir, mas qualquer intervenção também durante a fala é bem-vinda, é só levantar a mão e nós vamos construindo esse momento juntos, então. Quem aqui já esteve ou está atuando em qualquer tipo de ensino de língua inglesa? Ótimo. Então, não tem desculpa para quando eu fazer as perguntas vocês não responderem, né? Então, porque é do centro de vocês. Porque, como professores, a gente sabe que um dos momentos mais tensos da nossa atividade é fazer uma pergunta e ninguém se engajar, né? Então, por favor, quando eu pedir que vocês me ajudem, me salvem. O pessoal aqui, que são meus alunos do discurso falado, bem, estou de olho em vocês, tá? Bom, então, vamos começando pelo início. A professora já me apresentou, então eu tenho essa trajetória aqui na Unicinos, tenho muito carinho por essa instituição. A professora Ana Osterman é quem me orienta. Na graduação, eu passei um período com a professora Ana como bolsista de iniciação científica. Depois eu acabei me separando um pouquinho, fui parar com a Cris, né, porque a minha paixão sempre foi a sala de aula, né? E depois, quando eu ingressei no mestrado, eu tive a oportunidade, então, de juntar duas coisas que eu gosto muito, né, que são os estudos interacionais e a sala de aula, e aí agora sim eu sou uma pessoa muito, muito feliz, né, pesquisando nesse contexto.
Bom, então, iniciando um pouquinho, né, falando sobre a visão de aprendizagem, né, porque quando nós pesquisamos em sala de aula, nós temos um interesse nesse processo de ensino e aprendizagem, então é sempre importante que nós tenhamos claro o que nós entendemos por aprendizagem de línguas, né? Do viés que eu me insiro, entendemos que aprender uma língua é usar essa língua para agir no mundo, com outros participantes, né, no mundo social conjuntamente. Então, vai muito também ao encontro do que a professora Cristina trouxe antes, né? Usar a língua para fazer coisas que nós também fazemos na nossa língua materna, então, que a gente possa aprender para que isso agregue a nossa vida real. O contexto dessa pesquisa, são aulas de língua inglesa, como eu mencionei, de um curso de idiomas. Tá? A escolha pela geração de dados em um curso de idiomas na época se deu por alguns motivos, né? Primeiro, porque às vezes em escola, especialmente se é com crianças, adolescentes, todo esse procedimento ético de conseguir o consentimento tem que passar pelos pais, para que os pais também deem essa autorização para que os filhos sejam gravados, e isso estava sendo muito complexo naquele período. Então, eu achei mais uma rota de solução trabalhar com os adultos, então, e igualmente importante, né, quando a gente fala de ensino e aprendizagem de língua inglesa. E também porque essa metodologia, sobre a qual eu vou falar um pouquinho mais agora, que a gente trabalha, ela necessita de gravação de dados, em áudio e em vídeo, e quando nós temos um contexto de sala de aula, que às vezes envolve 30, 40 alunos, depois, quando a gente vai voltar para os dados, isso pode se tornar problemático. E esses dados foram gerados para a minha pesquisa do mestrado, e o mestrado, ele é um tempo curto, relativamente curto, são 2 anos que nós temos para desenvolver a pesquisa, né, para defender, e então essa foi uma maneira que eu achei de dar conta desses dados dentro dos prazos, e que no final eu fiquei muito feliz com o resultado atingido, né, não trocaria esse contexto. Então, nesse estudo foram 4 turmas que participaram, eram 2 turmas de nível básico e 2 turmas de nível intermediário, e eram 3 professoras e 36 alunos ao total. Bom, a metodologia com a qual eu trabalho é a metodologia da análise da conversa. Para quem não está familiarizado com essa metodologia, a análise da conversa ela tem como objeto de estudo as interações do mundo real. Ou seja, interações que aconteceriam com ou sem a presença de um pesquisador naquele ambiente. Então, é muito importante ressaltar que quando esses dados foram gerados, tanto os professores quanto os alunos não receberam nenhum tipo de treinamento prévio, nenhum tipo de instrução sobre o que tinha que ser feito, o que não tinha que ser feito. Simplesmente foi pedida essa autorização, né, para que essas aulas fossem gravadas. Explicamos um pouquinho da pesquisa, mas as aulas deveriam seguir como elas normalmente seguem. Não houve nenhum tipo de requisito para que fosse usado isso ou aquilo, né? Isso é uma característica que essa metodologia traz, né? E a análise da conversa não trabalha só com sala de aula, ela trabalha com diversos outros contextos, como consultas médicas, almoços em família. Então, todos os lugares onde acontece interação, a análise da conversa pode estar atuando. A minha escolha foi pela sala de aula exatamente por essa relação, né, que eu contei antes, que é um contexto que eu tenho muito carinho, né, em pesquisar, até porque eu estou sempre tentando buscar maneiras de melhorar as minhas práticas enquanto professoras, então é proveitoso para mim. Quando a gente opta pela metodologia da análise da conversa, tem um conceito que é muito importante, que é o de perspectiva êmica. Ou seja, a gente realiza essa gravação de dados e os dados nos dizem o que está acontecendo ali naquela interação, né? Então, por exemplo, eu gravo uma sala de aula e aí eu vou olhando o que os participantes estão construindo juntos, o que eles estão mostrando um para os outros que estão fazendo e como eles estão identificando o que os outros estão fazendo. Então, o pesquisador nessa metodologia não traz questões a priori, né, características a priori para impor sobre os dados, né? Nós olhamos para esses dados e nós deixamos que os dados nos tragam, então, nos revelem o que está acontecendo naquele contexto.
Um pouquinho mais sobre essa metodologia, então, e depois nós vamos também ver isso nos dados, que nós não olhamos apenas para a fala verbal, porque a interação ela é constituída por vários meios semióticos que não só fala verbal. Nós temos o olhar, nós temos o corpo. Na sala de aula tem uso de quadro, uso de livro. Então, tudo isso é considerado nessa perspectiva que nós chamamos de multimodal. Então, essa é a visão que nós adotamos ao olhar para os dados. Não só o que é dito verbalmente, mas o que é feito também por esses outros meios semióticos. Essas aulas, então, foram gravadas em áudio e vídeo, com todos os procedimentos éticos e autorizações necessárias. E, inclusive, é um pedido que eu também tenho, porque foi realizada essa pesquisa numa escola da região do Vale dos Sinos. Então, pode ser que vocês identifiquem participantes, porque nós sabemos que o mundo é pequeno. Então, eu peço que não emitam comentários nesse momento, pela questão ética mesmo. Os participantes deram o ok para que a imagem fosse mostrada em eventos científicos, em eventos acadêmicos, mas, de qualquer forma, é sempre bom nós tentarmos preservar ao máximo essa identidade dessas pessoas que estão aqui também colaborando para a pesquisa, porque não é todo mundo que abre a sua sala de aula e que permite que nós possamos entrar e observar e gravar. Então, é um pedido que eu tenho também nesse momento. Uma vez que os dados estão, então, gravados, nós passamos para a transcrição. O pessoal do discurso, né, falado está bem acostumado agora com esse processo, né, de transcrição. Hoje é um momento muito fortuno, porque eu posso trazer os dados para mostrar para vocês, então o foco não fica tanto na transcrição escrita. No entanto, hoje, quando nós precisamos publicar em artigos, ou mesmo as nossos TCCs, nossas teses, nossas dissertações, é o texto que fica. Então, a análise da conversa precisou, ao longo desses anos, encontrar maneiras de transpor para o papel aquele evento gravado em áudio e vídeo de uma maneira mais fiel possível. Então, por isso que quando depois vocês olharem para a transcrição que vai aparecer aqui, vocês vão ver que ela é cheia de símbolos, cheia de sinais gráficos, porque nós temos sinais para indicar entonação, pausas, interrupções, falas sobrepostas. Então, é um cuidado que nós temos para tentar o mais fielmente transpor esse evento gravado para o papel. Mas hoje, né, no caso, eu consegui trazer os dados, então é sempre melhor quando a gente tem esse contato com o evento real. Bom, eu trouxe uma quote aqui de um texto que resume bastante o meu sentimento em relação à análise da conversa, porque para mim faz todo sentido olhar para o que acontece em sala de aula, para a partir daí pensar e observar o que está dando certo, o que talvez está sendo problemático interacionalmente. Muitas vezes em treinamentos de professores, pelos quais eu já passei também, nós recebemos muitas informações, o que eu acho super válido, né? São esses treinamentos que também nos ajudam a ser, mas eu sinto falta de ver isso acontecendo em sala de aula. Eu sinto falta, né? Bom, nós temos, por exemplo, que dar uma instrução assim, assim. Eu gostaria de ver isso acontecendo, ou se isso não acontece, como isso é feito. Então, é por isso que eu sigo essa perspectiva, porque eu gosto realmente de olhar para a sala de aula para ver o que está acontecendo e, a partir daí, ir refletindo sobre eventuais situações que se tornaram problemáticas para aqueles participantes ou não, que foram bem-sucedidas, para ir encontrando esses padrões de práticas dentro da prática. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês hoje, né? Na verdade, é trazer alguns desses dados que eu analisei para juntos nós irmos discutindo também, com base na experiência de vocês, o que vocês estão vendo acontecer ali, né? Como que vocês normalmente fazem essas práticas em sala de aula, como que talvez vocês fariam diferentes, para a gente ir refletindo a partir dessas questões. Então, vamos ao que importa, né? Vamos aos dados. Esse primeiro dado que eu vou trazer, vocês vão ver que eu segmentei o dado em várias partes, porque eu vou mostrando uma parte, a gente vai discutindo e assim nós vamos indo, tá? Eu trouxe 3 dados no total. É uma turma de Básico 2, são 11 alunos, tá? A turma é liderada pela professora Aline, que é a professora que está falando aqui neste excerto, que vocês vão ouvir. E esse excerto, na verdade, ele começa bem no início de uma sequência, então eu não vou falar muita coisa. Eu vou mostrá-lo.
esse início, e a partir daí eu vou levantando algumas reflexões com vocês, ok? Eu vou botar 2 vezes, o exceto que eles têm segundos, eles são curtos, e a partir daí, então, nós vamos construindo. Agora, aquele momento de tensão, né? Quando entra a tecnologia, para ver se vai funcionar. So, I'm going to give you some time to try to match, okay? If you want to look for on the internet, you can. Okay, you can. I'm going to give you some minutes, and then you're going to correct. You can try to guess, or you can look for on the internet. You do what you think is better. You should do what you think is better. And that's it. Vou botar mais uma vez. So, I'm going to give you some time to try to match, okay? If you want to look for on the internet, you can. Okay, you can. I'm going to give you some minutes, and then you're going to correct. You can try to guess, or you can look for on the internet. You do what you think is better. You should do what you think is better. And that's it. Bom, então, começando com uma pergunta simples. Quem pode me dizer o que está acontecendo aqui neste momento desta aula? Uma instrução para atividade. Todo mundo concorda? Uma instrução para atividade, ok. Quando vocês dão uma instrução para atividade em sala de aula, seja em sala de aula de ensino regular ou de um curso de idiomas, o que normalmente vocês fazem ao término da instrução? Vocês, né? Na vida de vocês. Pede para um aluno explicar o que tem que ser feito. Um voluntário, aquele momento tenso, né? Será que vai ter voluntário, né? Mais alguém consegue pensar em alguma outra coisa que nós podemos fazer ao término dessa instrução? Um exemplo. Okay. Como se fosse um modeling, assim, né, do que tem que ser feito, então fazer junto com a turma. Ok, tá bom, bonito. Bom, aqui é a transcrição disso que vocês acabaram de ver, só para vocês irem se familiarizando um pouquinho. Nós temos aqui, abaixo da linha 1, essa transcrição que é numa cor um pouquinho mais clara, um pouquinho menor, que é a maneira que nós encontramos para transcrever as questões multimodais, né? Então, por exemplo, no início, a professora, so, I'm going to give you some time to try to match, e no momento que ela fala try to match, ela aponta para a atividade. Então, essa é a maneira que nós encontramos para fazer essa transcrição. Nós marcamos sempre na fala onde inicia aquela ação, e também onde finaliza aquela ação, para que quem esteja lendo e não tenha acesso ao vídeo consiga realmente visualizar a cena, né? E aí é uma instrução relativamente longa, né, que se segue, e ela finaliza com and that's it, e uma breve pausa. Então agora vamos observar o que acontece depois dessa instrução, vamos ver se ela seguiu aí o conselho de alguém ou se ela faz algo diferente. Yes, you can look for on the internet. You should do it. And that's it. All right? Did you understand? Ok, mais uma vez. Vocês viram que tem o finalzinho, né, da instrução junto Yes, aqui, you né? can look for on the internet. You should do it. And that's it. All right? Did you understand? E aí? Qual que é a ação da professora aqui depois da instrução? O que que ela faz? Ela checa o entendimento deles. Como ela faz isso? Através de uma pergunta de yes or no, né? Que é did you understand? Alguém responde a ela? Sim. Tem uma salvadora aqui, né? Essa moça aqui, né? Ela responde com a cabeça, não dá para ouvir, dá para ver só a boquinha dela, mas no fone ela também, depois ela faz um yes, né? Então, temos uma salvadora aqui nesse momento.
Yes, we can. Opa. Então, como vocês comentaram, nós temos essa pergunta de checagem de entendimento, né? Assim que nós chamamos ela aqui dentro da análise, e vem aquele polegar junto, né? Did you understand? O sinal de joinha. E aí nós temos a Cláudia, então, que é aquela aluna que vocês observaram que responde positivamente. No momento que a Cláudia responde positivamente, quais são as opções da professora? E você se colocando no lugar dessa professora, o que ela pode fazer? Quais são as opções que ela tem depois que a aluna responde? Pensando em vocês, né? Dei uma instrução, did you understand? Uma aluna respondeu yes. Quais são as minhas opções enquanto professor? De segmento. Ok, então, né, tem um possível problema, né, que uma aluna diz yes e os outros, né, não se engajaram, ok? Então, uma opção seria pedir, né, que os alunos explicassem, ou talvez a própria aluna pudesse explicar. Mais alguma outra opção que a professora teria? A gente vai ter um trabalho com isso aqui hoje. Obrigada. Perfeito, pode ser. Eu preciso disso, Ana. Agora já está com o microfone, né? Eu esqueci minha linha, peraí. Assim, talvez começar a atividade e daí a professora ir individualmente nos alunos para checar se eles estão compreendendo, se precisam de auxílio, etc. Porque, de repente, se a professora explicar a atividade de novo, pode acabar sendo um pouco frustrante para aqueles alunos que não entenderam, de ficar um pouco mais evidenciado de que eu não peguei o que ela falou, eu sou ruim, ou alguma coisa do gênero. Faz sentido. Então, o professor tem opções, né, nesse momento. O fato é que aqui, a pergunta, né, a solicitação da professora, did you understand? Recebeu uma resposta, yes. Então, agora ela tem essas opções. Continuar a atividade, pedir para a colega repetir, pedir para mais alguém se engajar. Então, vamos ver aqui o que acontece. You should do it. And that's it. All right? Did you understand? Yes? Yes. Mais uma vez. You should do it. And that's it. All right? Did you understand? Yes? Yes. E aí, o que ela fez? Quem pode me explicar? E depois eu posso repetir aqui para ficar registrado no microfone. Qual foi a escolha dela? Ela perguntou de novo. Como ela perguntou de novo? Na verdade, eu vou botar a transcrição para mostrar. Opa. Bom, nós temos primeiramente, né, o yes ali da aluna que responde. Ela repete yes, olhando para a turma, porque como alguém já tinha notado, só uma aluna se engajou. E aí ela escolhe uma aluna específica e ela pergunta, yes, Joana? E a Joana responde, porque, né, o áudio às vezes fica baixinho. Então, infelizmente no vídeo, nós não temos acesso ao rosto da Joana ou o que a Joana estava fazendo, se provavelmente alguma coisa no modo de agir da Joana fez com que a professora selecionasse ela especificamente. E aí nós temos esse e ok, aí a professora também. A atividade é no celular, então só para explicar porque está todo mundo no telefone ali, é uma atividade no portal online da escola. E aí, sim, então a tarefa inicia. O que vocês acham desse momento de checagem de entendimento? Pensando, né, um pouquinho nas questões que vocês trouxeram.
né? Nesse momento que a gente tem o yes, aí a gente tem de novo esse yes, yes, Joana, e a Joana yes, então esse yes. O que vocês acham desse momento de checagem de entendimento, enquanto professores? O que lhes parece? Sim. Então, ó, já temos uma analista da conversa, praticamente, aí, né? Então, nós temos esses aspectos. O formato da pergunta, né, que pede por um sim, eu estou repetindo só por questões do microfone, né? O fato de que, por isso, provavelmente, a Joana não vai dizer que não, ainda mais que é uma segunda checagem. Tu ia dizer algo também? Tá, eu lembrei. Lembrei. E realmente é isso, tá, pessoal? Quando nós temos uma pergunta, né, nós temos aquele silêncio depois do yes da Cláudia. No momento que a professora fala yes, ela está tomando aquele silêncio como sim, está tudo certo. Quando, na verdade, no momento que nós estamos em sala de aula, quando tem muito silêncio, a gente deveria assumir o contrário, né? Que tem alguma coisa que não está certa. Aliás, Fernanda, se pudesse explicar um pouquinho para nós essa questão da pausa, qual é o significado de ser uma pausa de meio segundo, ou 1,5 segundo, 1,7 ali, que vocês são, acho que seria interessante. Claro. Uhum. Bom, micropausas são comuns, micropausas que são essas que a gente representa só com um ponto, são comuns em interações, né? No momento que a gente começa a ter uma pausa de 0,4 e às vezes, né, de 1 segundo em que ninguém toma o turno, isso normalmente indica que tem algum problema interacional acontecendo ali, né? E nós somos tão competentes também enquanto falantes que quando nós estamos ou dando aula ou conversando com alguém e fica aquele silêncio, nós sabemos que tem alguma coisa errada acontecendo ali, né? Ou algum problema realmente de entendimento, pode ser porque a pessoa não ouviu, pode ser porque a pessoa ouviu, mas não entendeu realmente aquilo. Então, sim, essas pausas indicam normalmente problemas interacionais. Né? Bom, e aí eu peço então agora para a gente observar só o final depois de... Ok, começou a tarefa, 45 segundos se passaram, o pessoal fazendo a tarefa, e aí isto acontece. That's what é ficar necessário. Aqui tem os significados daquelas expressões, entendeu? Daí tu vai ter que match com as que tu acha que é. Vou botar mais uma vez. That's what é ficar necessário. Aqui tem os significados daquelas expressões, entendeu? Daí tu vai ter que match com as que tu acha que é. E aí, o que aconteceu 45 segundos depois que a instrução estava dada, a checagem de entendimento foi feita, a tarefa começou? O que aconteceu aqui? Eu vou botar a transcrição, porque às vezes tem alguma coisa que a gente não escuta, né? Vocês podem. Pareceu uma dúvida da aluna. E de qual aluna? A que disse sim, né? Então, isso faz com que a gente reflita, né? Pessoal, se a aluna, que foi a que respondeu prontamente, que se engajou com o sim, logo depois demonstrou problemas de entender a tarefa, e nós temos marcas na interação, porque a professora aqui na linha 7 explica novamente, né? É isso que eu quero que vocês saibam. Nós temos isso que nós chamamos de change of state tokens, né? Que são partículas que indicam que tem um processo de entendimento acontecendo ali, um novo processo. Ah, tá, então é isso. E aí a professora, né, novamente, agora em língua portuguesa, explica, tem os significados, tu tem que, né, match com o que tu acha que significa, e aí sim, depois desse momento, a tarefa tem andamento sem nenhum tipo de outros problemas pedagógicos ou interacionais. Esses fenômenos, então, dentro da pesquisa, nós olhamos para essas sequências de construção de entendimento, porque no momento que nós fomos olhando para os dados, isso foi uma coisa que nos saltou aos olhos.
dado o objetivo central da sala de aula, né, que é esse mandato de ensinar e aprender, é muito comum que os alunos tenham que tornar os seus entendimentos socialmente explícitos. Uma das ações que nós encontramos, então, que os alunos usam para fazer isso, são essas declarações de entendimento. Então, quando o aluno produz só essa declaração do seu status, né, entendeu? Sim, ou numa explicação a gente tem um tá bom. A gente não tem realmente acesso ao entendimento, mas apenas a esse status de que sim, o aluno entendeu. Por contraste agora, eu trago um outro excerto, mas esse ele está em uma segmentação só, que é uma turma de intermediário, liderada pela professora Carla. E neste excerto aqui, a professora Carla ela está lendo as instruções para uma tarefa de leitura. E aí se inicia também uma checagem de entendimento. Então eu gostaria agora que a gente olhasse para esse e pensasse como que é feita essa sociabilização do entendimento por parte da aluna Gisele e que a gente pudesse contrastar com a diferença do excerto anterior. Então aqui no centro a gente tem a professora e aí tem um aluno aqui meio escondidinho que participa e essa aluna aqui do canto também. Então, a Gisele ela fala assim bem baixinho, mas depois a gente vê a Read the transcrição. blog and find out. In which ways can travel make you a better person? Which way would be most meaningful for you? Can you understand what's meaningful? Can you understand what is meaningful? Significativo. Isso. One more time. So, task 1. Read the blog and find out. In which ways can travel make you a better person? Which way would be most meaningful for you? Can you understand what's meaningful? Can you understand what is meaningful? Significativo. Isso. Bom. E aí? Primeiro, entendimento do que está sendo checado aqui nessa sequência? De uma palavra específica que a professora selecionou nas questões que, conhecendo sua turma, possivelmente traria algum tipo de problema, não é mais uma instrução, né? Agora é uma checagem, então, sobre um item lexical. E aí, como é que é feito aqui essa sociabilização do entendimento? Como é que o aluno mostra que entende ou que não entende nesse caso? Então, tem um aluno ali que inicia um repair, né? A professora toma como se ele não tivesse ouvido, porque ela repete um pouquinho mais devagar, né? Can you understand what is meaningful? E aí, o que a Gisele faz? Então, ela sugere um possível significado. Então, can you understand what is meaningful? Ela também podia responder yes, porque é uma pergunta cujo formato pede yes or no. Mas aqui, a Gisele, ela produz um candidato, né, do seu entendimento, significante. A partir disso, a professora tem acesso ao que a Gisele entende e, nesse caso, consegue reparar, porque não é bem significante, significativo. Então, ela faz esse reparo que a aluna toma, porque ela repete depois a tradução dada como correta, né? Significativo. Então, essas produções em que fica explícito o entendimento do aluno, nós chamamos de demonstrações, porque a partir dessas demonstrações é possível que o professor possa realmente ter esse acesso e avaliar como correto aquele entendimento ou reparar se necessário. Tá? Então, na verdade, a pesquisa ela foi toda feita na diferenciação desses dois fenômenos, dos fenômenos de declarar e dos fenômenos de demonstrar, certo? Te esquece, né, do microfone. Não, então,
Voltando primeiro, né? Por que a professora justamente escolheu esse termo, né? Eu diria que é o mais longo, a palavra com mais extensa ali, né? Uhum, dessa Bom, leitura não sei. dessas questões. E tem uma interferência, acho que é de Júlia, não sei. Júlio. E a Carla responde, e a professora faz esse reparo, né, para catalogado como demonstração. E quando a professora faz, então, significativos, né, que ela força justamente no ponto em que muda da raiz, né, ela tem um radical, uma raiz ali, isso, muda o sufixo, então, né, e que leva para outra palavra da mesma família, mas que não é significante, significativo. Quando ela faz isso, de certo modo, ela não está fazendo para toda a turma? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Uhum, porque está disponível para todo mundo naquela organização, não é uma interação 2 a 2, né? É uma interação professor-turma. E como é que ela retoma a dúvida da Júlia? É Júlia ali, esse Ju ali? O que é Júlio. Júlio. Na verdade, o Júlio ele não é retomado na interação. Ela realmente toma aquele como o Júlio não ter ouvido a pergunta, porque ela repete, "Can you understand what is meaningful?" E aí o Júlio responde, não. Então ele demonstra que ele entendeu agora a pergunta, mas que ele realmente não sabe. Mas logo aqui colado, como a gente pode ver com esse sinal que indica essa fala colada, já tem essa demonstração da Gisele, então. E as demonstrações, elas têm esse caráter também positivo. Além de ficar explícito o entendimento daquele aluno, os outros também têm acesso. Então, no momento que o Júlio não sabia, bom, agora a Gisele falou, a prof reparou, a Gisele repetiu, todo mundo estava ouvindo, então agora eu já tenho acesso ao que é esse significativo. Não, ela vai daí para a segunda questão e os alunos iniciam a tarefa. Não aparecem dúvidas ao longo da tarefa em relação a esse termo. Então, os alunos conseguem responder a pergunta na hora da correção. Eles usam, inclusive, essa palavra também na hora de discutir. Então, interacionalmente, dá para observar que realmente foi dado como ok e estava ok para aqueles alunos. Bom, eu tinha mais um excerto, mas eu não sei como nós estamos de tempo. Quem aí está cuidando, que me ajude. São 11 horas. Podemos? Não sei. Eu não quero me passar. Eu estou tranquila ficar aqui até 11h23. Uma opção seria... Pode, por favor. Meaningful. Entendi. Não. São duas opções. Ou a gente estender eu teria também observações sobre aquela outra, mas aí vocês não, acho que Vocês que mandam. Não, vocês são público. Se quer aproveitar, a gente tem mais um tempo. Quer aproveitar para o excerto ou quer estender a discussão em cima desses dois aqui? Eu acho que o que for mais significativo. Vamos para o próximo, tá? O que o público manda, eu obedeço. Mas, na verdade, então, eu vou mudar um pouquinho o formato em função da limitação de tempo. Tá. Isso, vamos olhar então juntos, tá? Que não adianta, se a gente tem 1 hora, a gente vai precisar 2, se a gente tem 2, precisa 3, a gente nunca fica dentro do tempo, né? Bom, então esse último excerto, ele também está na íntegra, tá? E ele é interessante nessa questão da construção do entendimento exatamente pelas questões corporificadas que ficam bem evidentes ali. Esse excerto é da mesma turma do excerto 1, né, a professora Aline, os 11 alunos. Agora são outras alunas que se engajam na sequência, não é mais a Cláudia, agora é a Camila e a Juliana. E esse excerto ele também é um pouquinho diferente na medida que não é o professor que inicia a checagem de entendimento. É a própria aluna que tem uma dúvida e a partir daí se inicia a sequência. É importante só mostrar, porque infelizmente com o ângulo da câmera a luz pega no quadro e o quadro fica todo branco, mas essa frase está no quadro. You should talk to your friend about it. Eles têm que fazer uma atividade em que eles têm que usar o should para dar conselhos, e a professora faz então esse modeling no quadro, e é exatamente essa frase aqui
que a aluna problematiza e tem algumas dúvidas. You should talk to your friends about it. Então, eu vou passar o excerto 2 vezes e a gente discute e depois dá tempinho ainda para eu escutar vocês um pouquinho. Então, aqui está essa aluna nesse lado do vídeo e a aluna ao lado dela também participa. Infelizmente, nesse ângulo não dá para vê-la, mas ela está aqui. Tá, e aí vai o to, mesmo na resposta? You should tell to. Antes a gente perguntou se... Mas o verbo é esse, ó. Ah, tá. Não sei, entendeu? Yes, mas a gente não... Mas quando a gente fala talk, a gente fala talk to someone. Ah, tá, de falar. A expressão é talk to someone, tá? A gente traduziria falar com sua amiga, mas é talk to someone, tá? Mas não vem to antes do verbo, que é isso que eu tinha perguntado antes. Ah, sim. Exatamente. Depois, Isso, por causa da expressão. Yes, Mais uma vez. Tá, e aí vai o to, mesmo na resposta? You should tell to. Antes a gente perguntou se... mas o verbo é esse, ó. Ah, tá. Não sei, entendeu? Yes, mas a gente não... Mas quando a gente fala talk, a gente fala talk to someone. Ah, tá, de falar. A expressão é talk to someone, tá? A gente traduziria falar com sua amiga, mas é talk to someone, tá? Mas não vem to antes do verbo, que é isso que eu tinha perguntado antes. Ah, sim. Exatamente. Depois, Isso, por causa da expressão. Ok? E aí agora eu vou só botar e vou pausar em alguns momentos, porque ele é longo e a gente vai discutindo por partes, tá? Tá, e aí vai o to, mesmo na resposta? You should tell to. Antes a gente perguntou se... mas o verbo é esse, ó. Ah, tá. Não sei. Ok. Esse início, o que vocês podem me dizer? O que está acontecendo aqui? Mais? Um mas? Ok. Do should, exatamente. Então, deixa eu passar para a transcrição aqui. Né? Então, exatamente, ela começa com essa dúvida. Tá, e aí vai o to mesmo na resposta? You should talk to... Antes a gente perguntou se ia. E aí a professora responde apontando para o quadro. Mas o verb é esse, ó. Aponta para o talk nesse momento. Né? E aí Camila fala, ah, tá. Ah, tá, né? Tem um ah, tá. E aí, o que acontece depois desse ah, tá? Primeiro, é convincente esse ah, tá? Né? Ah, tá. Até a produção desse ah, tá. Tu não achou a explicação dela? Realmente é, mas o verbo é esse, ó. Né? É uma explicação mínima para aquela dúvida que ela tem. Né? No entanto, depois desse ah, tá, nós temos 1 segundo de pausa. Isso poderia indicar que a professora tomou aquele ah, tá, como ah, tá, então tá tudo certo, vamos lá fazer a tarefa. Mas aí o que acontece depois desse 1 segundo de pausa? A expressão dela. Né? Depois desse 1 segundo de pausa, se vocês olharem bem para ela aqui ela está tirando a dúvida. Antes a gente perguntou se... mas o verbo é esse, ó. Ah, tá. Né? Todo mundo reconhece, dá uma tristeza quando o aluno faz isso, né? Mas é um ah, tá. Ela quase desmonta ali na frente da professora, né? Então, é uma constelação de recursos semióticos que lindamente fazem com que a professora perceba que não é a tá, porque na linha 13 aqui, ela volta e pergunta, entendeu? Então, depois de 1 segundo de pausa, depois que outra aluna já tinha, né, porque a sala de aula é assim, deu uma pausa, já tem outro fazendo pergunta e aí sim vai indo. Ela volta, olha para a Camila e pergunta, entendeu? Então, a professora se orienta para aqueles gestos todos, ela se mostra atenta àquilo como um sinal de não entendimento.
E a partir daí a sequência continua e a gente vê que a Camila, ela está engajada a sequência inteira. Então, mesmo quando a professora está falando com a outra aluna, a Camila está ali, ela não levantou ainda para fazer a tarefa. E ela fica ali, escutando. Até que, finalmente, a professora, depois de lidar com a outra dúvida, retoma essa questão. Mas não vem o to antes do verb, que era isso que tu tinha me perguntado antes. Então, ela mostra que não pode ser o to antes do verb, entre o should e o verb. Depois está tranquilo. E aí, quando a Camila finalmente produz uma demonstração, então ela não fica só no ah, tá, ela fala, ah, sim, vem depois porque está conversando com alguém, porque é talk to someone. Aí sim, depois disso, a professora realmente tem acesso ao que ela entendeu, consegue avaliar, e a gente vê no movimento da Camila de levantar também e ir fazer atividade, que aquilo foi sanada, né? Então, esse excerto, na verdade, ele traz à tona essas questões do quão importante é olhar para os nossos alunos, estar atento, porque, como a colega antes disse, ninguém vai querer dizer que não entendeu. Ah, entenderam? Did you understand? Sim, sim, ninguém vai dizer não entendi nada. Mas, às vezes, eles não estão atentos ao rosto, ao gesto, ao corpo, e é nesses momentos que a gente pode ter um cuidado maior, porque os alunos entenderem o que está acontecendo, entender o que eles têm que fazer em aula, é muito importante para a motivação daquele aluno, para o andamento da aula, porque se ele não sabe o que ele faz, eu tenho que ficar repetindo e também a coisa não anda, e aí isso podia ser evitado se a gente tivesse um cuidado maior nesses momentos de checagem de entendimento. E aí eu vou parar de falar um pouquinho e vou deixar vocês também falarem. Antes de passar do tempo, né? Fernanda, obrigada. Sim, eu teria tantas questões aí para falar, em especial como professora, não como analista da conversa, essa questão dos silêncios, né? Que é uma coisa que sempre me intriga muito como professora, né? Nós como professores, nós temos horror ao silêncio, né? Então, se a gente faz uma pergunta e se alguém imediatamente não responde, a gente já vai, toma o turno e dá a resposta, não é? E, às vezes, as pessoas... E, se isso já acontece na nossa própria língua, imagina em uma outra língua, não é? E, então, assim, isso tem me feito pensar assim, que, às vezes, a gente precisa desse silêncio, né? E a gente precisa desse silêncio. Veja, naquele caso, no segundo excerto, né, se a professora não tivesse dado a oportunidade, aquele silêncio, aquela micropausa, uma pausa que foi de 1,6, né? Aquela menina não teria nem guessed, né? E foi super importante quando ela não acertou bem, mas ela chegou muito perto em dizer que era significativo, né? E, então, assim, como nós professores assim somos ansiosos, nos apressamos, então só isso aí já dava para com certeza. E ter o cuidado de não fazer interpretações sobre o silêncio. Sim. Né? A gente tem que sempre assumir que não está nada certo. Esse é o nosso trabalho também como professores. É estar focado não no ensino, em terminar, em fazer, é na aprendizagem. Então, não interpretar o silêncio como algo que está tudo certo, e é isso, e também, de certa forma, às vezes, coagir com o formato das nossas perguntas, os nossos alunos a responder sim. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter e lembrar que é uma língua, especialmente na língua, né, na língua adicional, eles precisam um tempo para pensar, né, absorver, será que eu entendi para então responder? Então, aprender também, às vezes, a ficar um pouco confortável com alguns segundos de silêncio. Né? E eles estão querendo, para usar o termo, constantemente querendo salvar a face, né? Eles não querem ficar mal, né? Perante o professor, perante colegas, em especial numa outra língua, e quando se fala de adolescentes, nem se fala. Sim. Né? Eu não sei o que os colegas aqui têm para perguntar, teria muitas, assim, uma que me ocorreu assim, me despertou sobre esse contexto de pesquisa, né? Porque quando a escola pública, né, de uma certa forma, há uma expectativa que eles assim não há muita, às vezes há, assim, mas não há tanta resistência para que se faça pesquisa nesses contextos, não é? Não sei, acho que até uma crença assim bastante errada que a gente tem, mas eles meio que esperam, é público, então as pessoas podem, apesar da gente passar sempre, principalmente agora tem que passar plataforma Brasil, etc., Conselho de Ética, vocês sabem, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que passar por um comitê, ser aprovado, e eles estão sendo bastante rígidos nesse sentido para, como ela disse no início, principalmente para conservar, proteger a identidade
né, todos os preceitos da pesquisa, de uma pesquisa ética. Como é que foi a tua relação, como é que estabeleceu esse rapport aí com um contexto particular? Eu fiquei bastante curiosa, porque, até onde eu sei, eles são bastante resistentes, até porque eles querem proteger aquelas pessoas que estão pagando por um curso, não é? Então, Sim. os pais também, muitas vezes, não querem que os filhos sejam expostos. Então, se pudesse contar um pouquinho para a gente. Na verdade, a escolha por esse contexto se deu também pela facilidade de acesso no sentido de contatos que eu tinha na escola, né, com a coordenação, né, com os professores, era na época, né, então facilitou bastante, né, essa entrada. Eu gostaria também de ter pesquisado em escola regular, mas tu também já passou, né, o mestrado, especialmente o tempo vai andando, e se a gente não consegue o acesso, não consegue gravar, não consegue bons dados, a gente não tem tempo para voltar, né? Então, eu tive um fácil acesso em relação a isso, né? Mas realmente é bem difícil tu conseguir entrar se tu não tem um contato, né, já com aquela escola, com as pessoas, em pouco tempo. Eu quero dizer, tu consegue o acesso, mas isso às vezes daí demanda mais tempo também de conversa, de negociação com os locais, e que às vezes nós não temos, mas nesse caso foi bem tranquilo, e eu acho que tudo é questão também de dialogar, né, e de também trazer bem assim os benefícios, né, porque a pesquisa não é para julgar o que está certo, o que está errado, né, não é isso que nós fazemos. O nosso objetivo é olhar o que está funcionando dentro daquela sala, o que não está, e ajudar esses professores, né, a perceber também, às vezes nós fazemos e nós não nos damos conta, então apontar os benefícios que isso vai trazer para a instituição, que a gente não está ali para invadir o ambiente, para denegrir a imagem, nós estamos ali para ajudar, realmente, né. Ana, tu tá com a mãozinha levantada, fale. Não, Sim, com tudo certeza. foi passado pelo comitê. Sim. E conversas também com as Sim. turmas, né? Eu fiquei primeiramente só observando, depois entrei com os equipamentos. As primeiras gravações a gente desconsidera, porque eles ainda ficam muito, né? E a gente tem todo esse cuidado para também deixar os dados o mais assim naturalísticos possíveis. Com certeza. Ainda mais quando envolve imagens também, não é? Com certeza. Mas foram pessoas bem bacanas que toparam. Alguma pergunta, comentário? Tanta coisa interessante para a gente discutir aqui, né? Eu fico à disposição também, né? Eu acho que a turma da Ana já estava mais acostumada a esse tipo de análise de excertos, né? Mas pelo menos os meus alunos, eu acho que não, né? A primeira vez. Querem fazer algum depoimento sobre a impressão que vocês tiveram? Os microfones. A Bárbara do Direito também. Queria então, parabenizar, achei muito legal. E ao longo da tua apresentação fui construindo assim a percepção da importância prática do teu trabalho, que eu acho que tomara assim que traga ótimos frutos aí para os formandos aí de licenciatura, para todos nós, para trabalharmos muito melhor em sala de aula com outros aspectos que vão além do técnico, de só ter uma formação técnica do conteudista, e que um professor que perceba mesmo, né, que outros aspectos que circundam todo esse ambiente de sala de aula, que muitas vezes está no feeling. Eu estava comentando com eles aqui, às vezes essas breves pausas a gente percebe que não está bem, mas acaba indo, né? Então, tomara que traga aí válidas contribuições. Desejo muito sucesso para a tua pesquisa. Muito obrigada. O objetivo é sempre, né, pensar em boas práticas, né, e ensino e aprendizagem mais eficiente para alunos e professores, né? Então, mais algum comentário, alguma pergunta? Tá na hora. Acho que bateu o sinal. Obrigada por terem ficado nesse dia de chuva também até o final, viu, gente? Muito obrigada.